Alberto Giacometti é reconhecido como um dos membros do pequeno grupo de mestres modernos que dominou a arte durante grande parte do século XX. Alberto Giacometti, filho mais velho do pintor Giovanni Giacometti e Annetta Giacometti Stampa, nasceu em 10 de outubro de 1901, em Borgo Novo, próximo a Stampa, no Vale Bergalha, no sudeste dos Alpes suíços. Ele teve 3 irmãos mais novos, Diego, Bruno e uma irmã chamada Otília. A atmosfera de proximidade e perigo deste vale deixou uma profunda impressão na imaginação de Alberto. O avô de Alberto construiu o Hotel Pis Duan na estrada que atravessa o vale e, em 1906, Giovanni mudou-se com sua família em crescimento para uma casa diagonalmente oposta ao hotel. A natureza intensa de Alberto e seu talento extraordinário foram reconhecidos cedo por seus pais. A sua relação com a mãe Annetta, de personalidade encorajadora, mas perfeccionista, era incomumente próxima e permaneceu assim até a velhice dela. Seu pai também foi uma figura importante no desenvolvimento artístico de Alberto. Enquanto criança, Alberto era mais feliz quando trabalhava com seu pai no estúdio. Assim, seu treinamento inicial transcorreu naturalmente. No outono de 1919, Alberto iniciou seus estudos artísticos na Escola de Belas Artes e na Escola de Arte Industrial em Genebra. Em janeiro de 1922, mudou-se para Paris e matriculou-se em um curso de desenho de modelo vivo e de escultura na Academia de La Grande Chaumière, que continuou a frequentar até 1927. Entre 1942 e 1945, Alberto viveu e trabalhou em Genebra, onde conheceu sua futura esposa, Annette, na Brasserie Central. Após a guerra, retornou a seu ateliê em Paris e recomeçou seu trabalho. Annette juntou-se a ele um ano depois. Eles se casaram em 19 de julho de 1949, no cartório de registros da 14ª Região. Em outubro de 1962, recebeu um diagnóstico de câncer de estômago e passou por uma cirurgia alguns meses depois em Paris, na clínica Rémy de Gourmont. 3 anos depois, sob a insistência de Annette, interna-se em um hospital por exaustão e problemas cardíacos e circulatórios, mas sua condição piora logo antes do Natal de 1965. Em 10 de janeiro de 1966, recebe um diagnóstico de periocardite e morre de complicações no dia seguinte. Foi enterrado em um cemitério em Borgo Novo, onde nasceu. Autorretrato, 1918. Neste duplo retrato de sua mãe e de si mesmo, Alberto, aos 17 anos, já se mostrava seguro no uso da forma. Os 2 retratos, em um enquadramento 3x4, refletem a filiação de Alberto à grande tradição da arte europeia, que ele havia estudado em concentração intensa e que copiara de livros. Os 2 enquadramentos frontais, por outro lado, remetem à arte consistentemente estilizada de Ferdinand Hodler, um amigo da família que havia morrido recentemente. Autorretrato, 1921. Aqui Alberto faz o que havia aprendido com seu pai, o uso seguro do pincel em ricos e densamente interligados tons brilhantes de anil. Mas um temperamento artístico muito diferente manifesta-se em uma abordagem analítica à medida em que a composição se curva à forma retangular do quadro. E podemos ver um tema cujo conteúdo metafórico iria incentivar o artista ao longo da sua vida. Alberto, ajoelhado sobre uma perna com seu olhar, voltado para o espectador. Montanha em Estampa, 1923. 3 nus, 1923-1924. Autorretrato, 1923-1924.
O Crânio, 1923. Autorretrato, 1923. Autorretrato, 1925. Torso, 1925. Giacometti fez sua estreia no Salão del Tom com torso. Os 3 elementos da forma do torso são reconhecíveis como um corpo humano e pernas, mas eles estão alterados no sentido da clareza geométrica. As suas formas compactas e contrapostas forçadamente para cima irradiam uma vitalidade orgânica que resulta de anos de desenho de modelos vivos. Aqui, preocupações centrais na escultura de Giacometti, como a cena ativa e a presença de vazios, emergem pela primeira vez. Estude o contorno do escultor, 1931. Natureza morta com cabeça de Gudea, 1927. Composição cubista, homem, 1926-1927. Figuras, 1926-1927. Aqui prevalece o isolamento estático dos elementos. Qualquer interação entre eles é, se tanto, simbolicamente indicada por um sistema de tubos. Composição, casal reclinado, 1927. Aqui, Giacometti inova através da dissolução da sólida forma plástica, permitindo que o espaço penetre. Enquanto ainda existe uma sensação superficial quase mecânica, é o primeiro trabalho que apresenta uma dinâmica integrada. A forma da peça pode muito bem ter sido influenciada pela grande escultura O Cavalo, 1914, de Raymond Duchamp Villon, enquanto a influência de Lipschitz é especialmente evidente em outros aspectos. A Mulher Colher, 1926-1927. Inspirada nas colheres em forma humana usadas pela tribo Dan na África, a Mulher Colher possui um poder evocativo quase mágico, quase amedrontando o espectador com sua presença ostensiva. A poderosa forma de colher que lembra os ídolos de fertilidade primitivos curva-se em parte para o espectador e parcialmente para longe. Uma tensão é criada à medida em que o pedestal desliza em direção ao solo, enquanto as formas cristalinas da cintura, peito e cabeça em forma de lua com um olho só alça voo, enfatizando assim sua qualidade flutuante. O Casal, 1926. A busca de Giacometti por uma representação simbólica da realidade é evidente nessa escultura do período inicial, onde 2 figuras, isoladas e elevadas em pedestais individuais, aparecem como símbolos de seus gêneros. A forma aberta da mulher é indicada pela moldura, enquanto o formato geral do homem remete ao autorretrato de 1925. Os detalhes, sinais aplicados ou entalhados, podem ser interpretados tanto como elementos da face como do corpo todo, e assim, a transposição quiasmática das características sexuais de um para os olhos do outro indica outras dimensões da sexualidade das figuras. Esse par de figuras totalmente estático, ainda assim com um dinamismo latente em sua plasticidade complementar e desafiadora, introduz o diálogo dos sexos que Giacometti retrata em muitas das suas esculturas subsequentes. Dançarinos, 1927. Cabeça, 1926. Pequeno Homem Encolhido, 1926. Essa é talvez a mais idiosincrática das pequenas figuras masculinas que Giacometti produziu entre 1925 e 1930. A sua aparência mais realista, distinta das outras, é obviamente mais relacionada do ambiente de estampa do que aos círculos de vanguarda de Paris. Para alcançar uma aparência plana, similar àquelas de suas pequenas figuras de Paris, quadrada, em vez de alongada, Giacometti distorceu os membros dessa figura até uma forma encolhida. A Mãe do Artista, 1927. Em A Mãe do Artista, Giacometti trabalhou as mesmas questões buscando criar
uma escultura que parecesse totalmente tridimensional e pudesse ser vista por todos os lados e que, ao mesmo tempo, parece ter sido destituída de sua massa, assim completando o que ele havia tentado, talvez apenas por diversão, no Pequeno Homem Encolhido. O Pai do Artista, 1927. O Pai do Artista, visto aqui em bronze, apresenta a técnica de adição original para esculturas em argila. Construir a partir de uma acumulação de material também serve para caracterizar detalhes como as mechas de cabelo. O Pai do Artista 2, 1927. Na cabeça marmórea de Giovanni, o suporte parece estar totalmente a serviço da forma básica, e, ainda assim, a peça apresenta uma semelhança surpreendente com seu modelo, mesmo sem detalhes. É apenas sob certa iluminação que os traços aparecem na superfície frontal da cabeça em relevos extremamente delicados, como se brilhassem de dentro da pedra cristalina, mas é seu aspecto plástico tátil que predomina. O Pai do Artista, plano e entalhado, 1927. O correspondente pictórico puramente óptico da cabeça marmórea é encontrado nessa escultura. Aqui na escultura mais ousada da série, a metade frontal da cabeça é cortada paralelamente à linha da face de forma plana, e os traços individuais são gravados como em um desenho. Na época, Giacometti continuou a trabalhar com uma linguagem realista. Ao lado de suas influências cubistas se encontravam formas etnográficas, criando um grau de tensões mútuas e enriquecedoras entre diferentes possibilidades artísticas. O Pai do Artista, 1932. Homem, Apolo, 1929. Mulher, 1928, 1929. Cabeça que olha, 1928. Com a cabeça que olha, Giacometti conseguiu fazer uma escultura não corpórea alusiva, tão simples e óbvia quanto desconcertante. Esse trabalho é o ponto de partida completamente inovador para desenvolvimentos futuros. A face achatada da cabeça de seu pai e a cabeça reduzida de sua mãe são aqui levadas ao extremo, resultando numa sequência de figuras e partes do corpo achatadas. Se o espectador quiser olhar-lhes nos olhos, a cabeça que olha passa a ser vista de perfil. Ela olha, mas não permite que ninguém a olhe nos olhos. Mulher reclinada, 1929. Mulher reclinada que sonha, 1929. Aqui o artista dispôs horizontalmente uma forma plástica simples e sem peso. A dimensão cósmica ressoa aqui quando o trabalho é interpretado como uma paisagem de sonho, com um corpo celestial acima das ondas. Homem e mulher, 1929. Três figuras ao ar livre, 1929. Ler des Traces, 1930. Gaiola, 1930. Bola suspensa, 1930. Vide poste, 1930. Giacometti demonstrou aqui com clareza programática o conceito dos surrealistas de que obras de arte deveriam ser itens encontrados no subconsciente e trazidos para a realidade cotidiana. No lugar do pedestal, há um objeto cotidiano, um pequeno recipiente no qual guarda-se o conteúdo esvaziado dos bolsos. Esse objeto não diferencia as esferas da arte da vida ordinária, mas, em vez disso, une uma à outra inseparavelmente. O que sai do bolso para se juntar às placas da escultura não nega sua origem profundamente escondida. Eles não estão mais de pé, estão deitados na cavidade, evocando a noção de um movimento oscilante que também ameaça desequilibrar o objeto cotidiano. Retrato de família, 1930. Objeto desagradável a ser julgado fora, 1930.
Essa escultura deforma o trabalho visionário anterior, a cabeça que olha em algo baixo, torto e sem direção, com protuberâncias agressivas e obscenas. Certamente, pode-se falar em fetiche aqui no sentido original de algo que está imbuído de forças psíquicas sinistras, mas essa vulgaridade está corporificada em uma forma que talvez seja perturbadoramente incompreensível e, como tal, sem forma, mas ainda assim esculturalmente perfeita. Objeto desagradável, 1931. Modelo para uma praça, 1930-1931. Modelo para uma praça foi talvez a primeira ideia do tema modelos de praças. Há então uma certa propriedade na interpretação dessa obra como um jardim do Éden, com a árvore do conhecimento e a serpente. Projeto para uma passagem, 1930. Figura em um jardim, 1930-1932. Significativamente, o único projeto a ser executado em tamanho real, figura num jardim, mudou consideravelmente durante o processo. Um conjunto de figuras transformou-se em uma figura única, com aparência de estátua, estabelecendo uma relação diferente com o espectador, não mais simbólica, mas com um apelo físico imediato como de esculturas convencionais de figura humana. Circuito, 1931. Homem, Mulher e Criança, 1931. Paisagem, Cabeça Reclinada, 1932. Aqui Giacometti estabelece uma equivalência entre uma figura inclinada e uma paisagem. O movimento de cabeça para a paisagem é uma velha metáfora para a correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo. Como se pode notar, um olho se salienta marcantemente, enfatizando a natureza ativa do olhar fixo no espectador. Carícia, Apesar das Mãos, 1932. O lado arredondado é interpretado como um ventre grávido sobre o qual está gravada uma mão de homem, subtraindo a atenção da beleza abstrata do objeto. O Palácio às 4 da manhã, 1932. De acordo com o artista, o palácio reflete uma ocasião no passado em que ele e uma mulher tentaram obsessivamente construir um palácio utilizando palitos de fósforo. Giacometti atribui a coluna vertebral à mulher. Na figura em pé à esquerda, ele identifica sua mãe como ele a via enquanto criança. O artista vê a si mesmo no objeto da torre inacabada ou em ruínas. Tudo parece não corpóreo, transparente, individual e, ao mesmo tempo, geral. A atemporal fachada do templo com 3 portas, a inalcançável e autocontida figura da mãe, amante de Giacometti, oposta à figura da mãe, à mercê do tempo e, portanto, da morte, e a frágil passagem de vidro que liga as 2 esferas e passa sobre o símbolo da masculinidade, meio olho, meio órgão sexual, ambiguamente subindo ou descendo. O Estúdio, 1932. O estúdio de Giacometti foi representado em numerosos desenhos, mas em lugar algum aparece tão claramente, com tamanha lucidez metafísica como nesses 2 desenhos de 1932. À esquerda, encontra-se a figura de uma mulher magra caminhando, sem cabeça ou braços, e com uma profunda marca triangular na área do ventre, muito parecida com a da escultura terminada Mulher Caminhando. Meu Estúdio, 1932. Aqui, desenhando com precisão cristalina, o Palácio às 4 da manhã se encontra no centro do quarto, quase como uma pequena maquete do espaço do estúdio em si, com alguns outros trabalhos à sua volta. A mulher de projeto para uma passagem está recostada de pé contra a parede. Elementos individuais ampliados de modelo para uma praça também podem ser vistos. Mulher com a Garganta Cortada, 1932.
Desconcertante como a combinação de uma forma de concha, denteada como uma folha e membros de inseto estendidos, ela é atraente na impressão de um ser animado que transmite tão aterrorizante quanto uma aranha gigante, com suas extremidades energizadas, quanto uma mulher com a garganta cortada, contorcendo-se em espasmos de morte. O artista queria as esculturas deitadas no chão, não separadas no observador. Sem mais brincadeiras, 1932. A seção central desta peça faz alusão a um cemitério. Este trabalho é focado em termos reais, como seções de um jogo de mesa ou construções mecânicas, nos quais elementos figurativos claros estão inescapavelmente expostos a forças punitivas. Pontado para o olho, 1932. Uma imagem de combate em um local de rituais mexicano com um canal para o sangue dos sacrifícios. A vítima do ferrão apontado para o olho parece ser a morte em si, sempre vitoriosa na dança da vida. Mão aprisionada, 1932. Aqui, uma manivela mecânica convida o espectador a girá-la, e o resultado imaginário dessa ação evoca tanto o sádico quanto o masoquista. A mão presa nas barras do mecanismo remete a uma prótese ou a um manequim de vitrine, fetiches favoritos dos surrealistas com seu culto a compulsões e fobias relacionadas ao contato físico. Flor em Perigo, 1933. Mãos segurando o vazio, objeto invisível, 1934. Mãos segurando o vazio é um monumento ao pai de Giacometti. A figura premonitória da grande mulher carrega uma alma falecida, o Ka egípcio. Pode-se observar uma fenda horizontal no pedestal que o define como um túmulo. Sobre uma base alta, parecida com um caixão, uma figura feminina caminha em direção ao espectador com os braços estendidos. Ao mesmo tempo, o interior escuro do túmulo é visível através da fenda. O vazio escuro embaixo se encontra em oposição ao vazio de cima, seguro pelas mãos da figura. A alma, ou Ka, pode comunicar-se através das duas esferas, e sua presença está indicada pelo hieróglifo do pássaro da alma, ou pássaro da morte, em um dos lados do trono. Mulher caminhando, 1932-1934. Uma modernizada figura egípcia, achatada e afilada, mulher caminhando, está em pé com seu pé esquerdo levemente estendido para a frente, a moldura na base da figura. Contribui para a alusiva qualidade fantasmagórica da figura. Figura, 1935. Cabeça, crânio, 1934. A ambivalência entre morte e vida é muito evidente nesta escultura. O lado morto parece muito mais forte e vivo do que o do outro lado suave e abstrato. O tratamento é diferenciado dos dois lados da cabeça, um significado que teve de ser reconstruído por uma análise cuidadosa das formas. Cubo, pavilhão noturno, 1934. Autorretrato, 1935. Este autorretrato desenhado evidencia seus esforços para transmitir vida através de uma combinação de elementos cubistas e egípcios. A Mãe do Artista, 1937. Esta pintura lembra a única pintura anterior de intensidade similar, o Autorretrato de 1933. Ela possui a mesma monumentalização da figura e concentração na face, mas em vez de uma aplicação multifacetada de cor, linhas claras e escuras constroem as formas, uma estrutura de linhas de energia irresistivelmente evoca a realidade, mas não possui massa. Maçã no Aparador, 1937. Maçã no Aparador, 1937. Aqui, Giacometti estava concentrado em uma única maçã, localizada no centro exato de seu campo de visão.
ele expressou a redução da exatidão que se observa na periferia deste campo com a execução sumária do quadro. Como se conduzisse uma exploração fenomenológica, Giacometti não buscou inocentemente transferir a realidade diretamente ao quadro, mas traduzir a imagem da realidade contida em sua percepção interior. Papa Inocêncio X, a partir de Velázquez, cerca de 1936, datado como 1942. Sua cópia de Papa Inocêncio X, de Velázquez, apresentada em um estilo de desenho mais direto, construído por uma microestrutura rítmica, reflete características do mestre do passado em uma forma que é consideravelmente mais direta. Estudos de cabeça, 1937. Estudo da cabeça de Didefré, 1937. Estudo de um relevo egípcio, 1937. Estudo da cabeça de Gudea, 1937. Vasos e flores, 1938. O Chiffonnier, 1941. Interior, 1942. Desenho automático, 1943. Pequeno busto em um pedestal duplo, 1940-1945. Pequena figura em um pedestal, 1940-1945. Pequena figura em um pedestal, 1940-1945. Enquanto em um quadro a distância percebida entre o espectador e a figura pode ser estabelecida por uma ilusão de espaço pintada, a escultura não oferece essa possibilidade. Fazendo figuras ainda menores, Giacometti tenta produzir a sensação de distância. Para distinguir suas pequeninas figuras de miniaturas em close-ups, ele manteve suas formas esboçadas e as colocou em pedestais imensos, definindo dessa forma a relação de tema e campo de visão como no enquadramento de uma pintura. Nu, 1942-1943. Mulher e charrete, 1942-1943. Giacometti construiu essa escultura de forma diferente a que ele fazia normalmente, com argila aplicada sobre uma armação de arame. Aqui ele a constrói com gesso aplicado diretamente sobre o núcleo de palha. Assim, esse corpo constituído de forma simples tem algo da qualidade amorfa de uma boneca de pano, alongada, arredondada nas suas juntas, suas formas individuais como as de uma criança. Volume e superfície parecem flutuar, não mais sustentados por formas geométricas básicas ou permeadas por impulsos orgânicos vitais. Interior do estúdio, 1940. 3 retratos de Pierre Loeb, 1943. Um progresso decisivo é evidente na sua capacidade de esboçar. Enquanto ele ainda estava na Suíça, as formas rígidas do fim dos anos 30 já começavam a relaxar um pouco, e o espaço entre elas adquiria alguma transparência. Em 1946, esse processo se acelerou notavelmente, como pode ser percebido nos estudos seguintes. Massens, 1946. Jean-Paul Sartre, 1946. Homenagem a Balzac, 1946. A Mãe do Artista, 1946. Cabeça de Diego, 1947. Cabeça em um Mastro, 1947. O espectador é imediatamente assaltado pela presença de uma cabeça empalada que parece alarmantemente viva. Essa mistura de vida e rigidez tinha um significado particular para Giacometti. Transformando a cabeça de seu modelo em uma forma imutável, porém animada, ele de fato petrificou a vida do modelo. O nariz, 1947. O nariz desvia os elementos opostos apresentados na escultura surrealista para incluir o espectador, cujo olhar confrontado pela lâmina agressiva do nariz encontra o olhar da morte, rompendo de dentro de seu medo. A perna, 1958. A perna possui um aspecto amputado e mutilado que provavelmente foi inspirado em um antigo acidente
em que o artista foi atropelado e quebrou seu pé. Jacomete buscou elevar o que é baixo. Um pé é retirado do pó e colocado em um pedestal, e a perna se torna memorial. A mão, 1947. A mão do manequim usada para decorar vitrines tornou-se o monumento de um macabro membro, mutilado e amputado. Figuras em um interior, 1946. As figuras de Giacometti insistem na materialidade amorfa de seu ser. Suas posturas pertencem às mais altas realizações da retórica. Suas posturas aparecem primeiro em desenhos, em notas feitas na rua ou esboços de grupos de figuras reduzidas a bolos de linhas. Mulher de pé, 1947. Esta figura feminina frontal emerge do solo como uma visão e está fixada ao papel com uma intensidade quase convulsiva. Mulher de pé, 1946. Famiglione, 1947. Figura alta, 1947. Mulher de pé, 1948. Mulher de pé, 1948. Homem andando na chuva, 1948. Homem andando, 1947. A autoimagem de Giacometti como um artista sempre lutando e buscando seguir adiante é exemplificada aqui. O ritmo do homem andando, a primeira figura de maiores dimensões dessa série, está mais próximo da solenidade de estátuas egípcias do que do dramático caminhar do homem andando de Rodin. A figura do artista avança vacilantemente para a frente, como se estivesse fazendo uma primeira tentativa de caminhar. Praça da Cidade, 1948. A Gaiola, Mulher e Cabeça, 1950. Essa imagem pode ser entendida como a representação de um diálogo no sentido de que a cabeça, emergindo do bloco consciência, assimila e integra uma imagem da realidade percebida, a estatueta. Dentro do campo da imaginação, as grades da gaiola. 4 mulheres sobre um suporte, 1950. 4 figuras em um suporte, 1950. Neste trabalho, o olhar externo encontra 4 figuras femininas parecendo pequenas formas na distância e um suporte que imita o brilho recessivo de um assoalho de madeira. A Floresta, 1950. A Charrete, 1950. O processo da percepção, a tensão entre a abordagem autorreveladora e o recuo alusivo do outro estão perfeitamente expressos em termos visuais através da metáfora da charrete. Sua base, a um só tempo prática e flutuante, marca uma divergência entre a esfera da figura e a esfera do espectador. Diego, 1948. Neste desenho, Giacometti estrutura o campo pictórico com retângulos do tipo usado regularmente em seus desenhos, com indicações rudimentares do espaço e dos elementos de composição. Aqui, no entanto, eles são usados em um sistema compacto com o propósito de criar uma superfície composta, por um lado, por uma densa mas transparente rede de finas linhas brancas e pretas, definindo o tema, e, por outro lado, por uma variedade de cores pastéis aplicadas com fluência por um pincel largo, quase como uma névoa. O Estúdio, 1951. O Estúdio com Esculturas, 1953-1956. Interior, 1949. O Estúdio, Natureza Morta, 1950. Anete com Charrete, 1950. A Mãe do Artista, 1950. Anete em Estampa, 1950. Anete, 1951. A Mãe do Artista, 1951. Maçãs no Estúdio, 1953.
Estudo sobre maçãs, 1952. Natureza morta, 3 maçãs, 1959. Aparadora em estampa, 1955. Interior com mesa, 1959. Vaso de flores, 1952. Vaso de zinnias, 1959. Homem apontando, 1947. Originalmente, esse quadro teria uma peça complementar, mas a outra figura nunca foi produzida definitivamente. Se tivesse existido, o espectador iria encarar um diálogo fechado entre as duas figuras, onde o artista quis criar, acima de tudo, uma conexão imediata entre o espectador e figura. Homem caindo, 1950. Esta figura, uma de suas figuras mais finas e frágeis, parece prestes a cair de seu pequeno pedestal cilíndrico, mas ainda assim mantém sua posição jogando sua cabeça para trás em êxtase. Homem caindo é um ser humano precisamente na situação extrema em que o seu destino transcendental se torna aparente. Mulher sentada, 1950. Figura em uma caixa entre duas caixas que são casas, 1950. Uma figura feminina branca numa caixa de vidro remete inevitavelmente a Branca de Neve em seu caixão de vidro, uma das antigas obsessões do artista. Esse trabalho tem sido interpretado como a representação de uma pessoa flagrada na estrada da vida, caminhando do útero de sua mãe para seu túmulo. Alternativamente, uma interpretação anedótica é a de Annette entre Paris e estampa. Cão, 1951. O Cão Sem Dono é outra peça que se presta a interpretações existenciais. Assim como pode ser vista como a imagem de uma vida miserável, pode também ser um símbolo de autossatisfação. A Rua, 1932. A rua mostra uma rua sumindo na distância, exatamente como o artista a via quando saía de seu estúdio. Isso mostra, pelo método de representação dos aspectos essenciais de uma cena específica, que essa rua serve para representar o protótipo do gênero, a rua essencial. O tema é cercado por uma moldura interna, enfatizada efetivamente por sua cor escura e linha dupla. Montanha em estampa, 1955. Árvore em estampa, 1955. O Jardim em estampa, 1954. O tema que a princípio o encantou em 1952 e que permaneceu no centro de seu interesse em paisagens até o fim dos anos 50 foi o pomar do lado de fora do estúdio de seu pai, como aparece no Jardim em estampa. Era quase uma parte do interior. Ele apenas precisava abrir a janela ou puxar as cortinas para olhar diretamente para a copa das árvores, os 2 postes de telégrafo, a inclinada superfície das colinas, o hotel de seu avô à direita, abrigos de animais e outras construções à esquerda. Os enquadramentos recuam em 5 estágios progressivos até que, finalmente, a luz atmosférica inunda até mesmo a linha mais longínqua. A energia inicialmente concentrada no centro dessa grande tela irradia para fora de forma cada vez mais forte. Paisagem de Maloja, 1953. Esse espectro mostra a vista da casa de veraneio da família, que mostra a passagem para as montanhas sobre estampa. Paisagem de estampa, 1952. Essa tela representa a casa do artista, que aparece ao lado direito da pintura. O olhar do espectador passa do jardim da casa de seu avô para cima, em direção ao Vale de Maloja. Paisagem, 1957. Maloja Vista de Magna, 1957. Busto de Diego, 1950. Grande Cabeça de Diego, 1954. Por um lado, o artista, por meio de aguda diferenciação, mostra a capacidade particular da cabeça de exibir 2 faces diferentes que são, em última instância,
irreconciliáveis em sua expressividade psicológica. Por contraste, um achatamento cuidadosamente diferenciado serve para animar a visão frontal da cabeça. A morte, frequentemente associada aos perfis na arte de Giacometti, aqui está implícita na boca meio aberta e no nariz agudo. Diego Consueter, 1953. Através da relação da cabeça com o corpo e da distorção de larguras e profundidades, Giacometti encontrou os meios para ativar modos específicos de percepção. Este princípio se encontra em sua mais alta expressão nessa escultura, onde, devido ao recuo e diminuição da cabeça, toda a energia está concentrada neste núcleo intenso, que domina tudo ao seu redor. O contraste entre uma pequena cabeça e um pedestal enorme, desenvolvido nas esculturas em miniatura, criaram uma tensão que carrega um poder exponencialmente elevado. Diego Comanto, 1954. Busto de Diego, 1954. Diego com camisa xadrez, 1954. A imagem com sua postura complexa e uma face meticulosamente pintada revela de forma única o caráter do irmão de Giacometti, modelo, assistente e apoiador crucial do artista durante toda a vida. Jean Genet, 1954-1955. O retrato de Jean Genet, 1954-1955. Este retrato é inspirado em uma figura egípcia de um escriba, que se encontra no Louvre, Paris. O quadro, em sua totalidade, carrega um forte sentido de inquietação interna, enquanto a cabeça parece flutuar sozinha, voltada para si mesma. Retrato de G. David Thompson, 1957. Aqui, uma redução agressiva das proporções, dos joelhos à cabeça, produz um polo óptico perturbador e faz com que a figura pareça próxima e distante a um só tempo. Thompson é retratado como um homem de ego e vontade óbvios, que avança ameaçadoramente para frente a partir de sua densa pequena cabeça, como um núcleo, para suas mãos agarradas às coxas como poderosas garras. Retrato de David Sylvester, 1960. Jean Genet, 1954. Annette, 1954. Igor Stravinsky, 1957. Henri Matisse, 1954. Giacometti foi contratado para projetar o medalhão com a cabeça de Henri Matisse, para o qual ele fez numerosos estudos, inclusive este do pintor que morreu alguns meses depois em Nice. James Lord, 1954. Eberhard Kornefeld, 1959. Solvio Berthold, 1959. Nu, a partir da natureza, 1954. Mulher de Veneza 2, 1956. Mulher de Veneza 8, 1956. Mulher de Veneza 5, 1956. As mulheres de Veneza foram um marco no trabalho maduro de Giacometti. Elas agrupam as diferentes características de suas figuras extremamente pequenas cabeças, distantes e os inovadores pedestais inclinados, a partir dos quais crescem enormes pés, que fazem com que elas pareçam reveladoras figuras ilusórias. Sua tridimensionalidade marcada destaca a qualidade erótica dos seios e pelvis, cujas curvas são acentuadas pelas mãos postadas em ambos os lados da figura. Ao mesmo tempo, a extrema plasticidade expõe a mórbida natureza decomposta das superfícies. A tensão da mistura de deusa e concubina, de imagem de culto egípcia e cadáver em decomposição, não é vista tão vivamente em lugar algum como é vista neste grupo, no qual, ora um, ora outro aspecto aparece em foco. Diego, 1956. A névoa cinzenta parecendo uma chama em volta do tema, aparece como um golpe quase desesperado
por liberdade do espaço que se nega a se reconciliar com a figura. Yana Hara, 1956. Nessa pintura, os indicadores de perspectiva do fundo desaparecem significativamente. O trapézio à direita parece mais um suporte para a figura dentro do retângulo da pintura. Tudo o que restou das flutuantes superfícies amareladas e acinzentadas é uma névoa completamente indefinida, como uma moldura interna. Retrato Isako Yanahara, 1959. Isako Yanahara, 1961. Natureza morta com garrafas, 1958. No alto sentado, 1957. Esse grande nu de Annette apresenta uma atmosfera sombria e cinzenta, mas a figura apresentada com mais segurança se destaca de alguma forma do espaço nebuloso e parece indicar uma saída para a crise. Em vez de afundar na profundidade, a figura parece estar flutuando à frente, um efeito que é reforçado pelo formato vertical e estreito e pela abertura dinâmica do enquadramento interno, acima e especialmente abaixo. Aika, 1959. A coloração vigorosa de Aika foi inspirada pelo charme da filha de 15 anos do alfaiate de Giacometti. Ela posou para a pintura próxima a uma janela e apenas durante o dia. Annette no estúdio, 1961. 4 figuras e uma cabeça, 1960. Cabeça monumental, 1960. Homem andando 2, 1960. Mulher alta 2, 1960. Giacometti propôs um grupo de esculturas de tamanho maior que o natural, mulher de pé, homem andando e cabeça sobre um pedestal, representando os 3 principais temas que o ocuparam quase exclusivamente durante a maturidade. Ele produziu pequenos modelos no seu estúdio para possibilitar o maior número de variantes para as figuras maiores. Annette, 1959. Annette, 1954. Annette aparece no primeiro plano como um nu em 3x4, com um corpo sensualmente arredondado, uma imagem diferente de qualquer outra encontrada no trabalho de Giacometti. A influência mútua dos diferentes gêneros de desenho, pintura e escultura sempre envolve questões da realidade vista, percebida e capturada. O objetivo fenomenológico básico de Giacometti era simplesmente mostrar o processo de ver. Os temas do trabalho de Giacometti variavam bastante em seus desenhos e trabalhos gráficos similares. Nas pinturas, ele retratava paisagens familiares e naturezas mortas, assim como as pessoas que ele conhecia, mas as esculturas ficavam restritas à cabeça, mulher de pé e homem andando. De forma similar, a quantidade de modelos vivos tornou-se cada vez menor. Há apenas alguns momentos em que o mesmo tema foi tratado em todos os 3 gêneros. O intercâmbio mais intenso desse tipo pode talvez ser visto nos retratos de Annette. Aqui, Giacometti buscou em todos os suportes uma evocação nova, mais rigorosa do efêmero modelo vivo. Annette, 1960. Annette 4, 1962. Annette 5, 1962. Annette 4, 1962. Annette 8, 1962. Caroline, 1962. Caroline 2, 1962. O brilho da personalidade da figura preenche todo o quadro. Em direção às extremidades do quadro, tela vazia e trilhas de cor claramente pintadas com combinação de pigmento confirmam a forma de feitura da pintura. Pistas perdidas de uma moldura interna e véus isolantes de cor cercam a cabeça e abrem um espaço em torno da figura. O corpo tratado de uma maneira quase expressionista abstrata
ativa a atenção do espectador em um nível psíquico através da postura e em nível visual pela sua feitura. Inexoravelmente, o torso conduz o espectador à cabeça, que se curva para o espectador com força escultural. Aqui, vimos que todo o poder ilusório e evocativo da pintura realista, como Giacometti a conhecia, implodiu. Caroline, 1962. Autorretrato, 1960. A Mãe, lendo, Visão Frontal, 1963. A Mãe, lendo, Perfil, 1963. Interior em Estampa, 1959. Lustre, 1963. O Estúdio de Estampa, 1964. Quarto de Hotel 3, 1963. Grande Cabeça Negra, 1961. Grande Nu, 1962. Mulher e Cabeça, 1965. Busto de Nova York 1, 1965. Lotar 2, 1965. Lotar 3, 1965. O busto de Lotar, com seus ombros gastos e erodidos, preso em uma morfosidade, sugere teorias de um materialismo de base e uma inelegibilidade do limite terreno. Mas a cabeça naqueles ombros possui um brilho teimoso, visto raramente no trabalho de Giacometti. O olhar é direcionado para cima, remetendo a uma figura egípcia sentada. O todo é elevado até o sublime, onde o tempo para de existir e os paradoxos de vida e morte, densidade e ausência de forma, são incluídos na visão puramente cristalina da presença estática.